se assustem, de facto é português o que eu vou falar. Eu vou tentar falar devagar, para que seja claro. Devia dizer claro? Sim, claro. Para todos, está bem? O estudo que vou apresentar aqui foi um estudo que foi feito pela Indicarne há cerca de um ano e meio, 2 anos, talvez no final de 2010. É um estudo que se baseia sobretudo na realidade europeia. É um estudo que se tornou referência em vários tipos de conferências e em vários fóruns desta natureza, porque acaba por abordar um tema importante para os operadores de telecomunicações e para o próprio futuro de investimentos nas infraestruturas, que tem a ver com a criação de um modelo sustentável da internet. O estudo aborda vários tipos de desafios, desafios de ordem técnica, desafios de ordem regulamentar, mas também desafios do ponto de vista económico. Eu não vou abordá-los todos aqui nesta apresentação, vou enfocar sobretudo em 3 aspectos. Por um lado, mencionar que existem de facto dinâmicas atualmente na cadeia de valor da internet que têm repercussões sobre a sustentabilidade futura da internet. 2, refletir um pouco sobre os desafios, sobretudo dos operadores de comunicação, ou vulgo, como vão ver aqui na apresentação, de provedores de conexão. E 3, falar um pouco sobre modelos alternativos. Um facto é óbvio, é que não existe uma resposta, nem existe um culpado para tentar resolver este problema, ou desafio, se quiser. Naturalmente vou fazer uma pequena abordagem, ou vou tocar um pouco sobre a realidade do mercado brasileiro, para termos um pouco também o nível de aderência e de aplicação destas reflexões sobre os operadores. Bem, o slide que vocês veem aqui é um slide que perfeitamente banal, um slide que reflete, de certa forma, a cadeia da internet. Ela tem vindo a evoluir, é bastante jovem, tem vindo a evoluir nos últimos anos. Cada dia que passam, novos tipos de players, novos tipos de modelos de negócio populam esta cadeia. Para muitos, de facto, são novos negócios. Para os operadores e para os players mais antigos, como os provedores de conteúdo ou como os operadores de telecomunicações, não há grande novidade, com a única exceção. Espero que tenha ganho agora 2 minutos. Não me tirem 2 minutos, por favor. O princípio básico aqui da cadeia é demonstrar que existem 3 perfis do ponto de vista de participantes ao nível do tráfego. Existem os players que geram tráfego, existem os players que transportam o tráfego e existem os utilizadores finais que consomem, mas também alguns dos players que estão ali também consomem. Esta perspectiva dos 3 tipos de players levanta a primeira questão que nós queremos demonstrar, é que a cadeia de valor hoje da internet está desconecta do ponto de vista de interesses. Ou seja, quem mais beneficia da evolução do tráfego da internet, de certa forma, acaba por ter uma vantagem competitiva não só do ponto de vista de valorização do seu modelo de negócio e acaba por não refletir esses benefícios em toda a extensão da cadeia. O segundo fator que queria mostrar aqui é que, para além desta realidade de criar maior pressão aos provedores de conexão, existem mais 2 fatores que criam essa pressão adicional. O segundo é que o setor das telecomunicações é altamente competitivo e que naturalmente se repercute numa dinâmica e num acirramento de concorrência, sobretudo ao nível das ofertas, que tenham implicações diretas na rentabilidade dos modelos de negócio dos operadores. Terceiro, o reconhecimento de que os operadores não estão a aproveitar a explosão de tráfego verificada na internet, não só refletida na própria evolução das receitas, mas sobretudo até 2008, na comparação da capitalização bolsista que estes operadores têm versus operadores como online service providers, os Googles do mundo e outro tipo de empresas. Quando olhamos para a evolução do tráfego, e este gráfico aqui reflete sobretudo as projeções de evolução de tráfego para a Europa, eu tenho um gráfico semelhante depois para o Brasil, existem 3 conclusões básicas. Primeiro, uma explosão do tráfego, a velocidade de explosão do tráfego. Aqui uma estimativa até 2015, estamos a falar em aproximadamente 33% do ano. E isso, em parte, não só derivado da alteração dos comportamentos de consumo, proliferação de devices de multimídia e maior número de aplicações, mas o segundo tem a ver com a própria composição do tráfego. Se vocês repararem, a composição do tráfego entre 2010 e 2015 é bastante diferente. Composição do tráfego com maior peso de aplicações vídeo,
uma composição do tráfego com maior peso da internet no serviço móvel e, sobretudo, o maior peso do tráfego de internet no tráfego total. Há um quarto fator que tem a ver com o próprio direcionamento do tráfego. Se há 5 anos ou 6 anos atrás esse direcionamento do tráfego era uma lógica basicamente de muitos para muitos, com o fortalecimento de algumas destas grandes marcas, destas grandes empresas no jogo da internet, acaba por haver uma relação de pequenos para muitos, o que acaba por tornar todo o tráfego da internet dentro da rede pouco eficiente. Ou seja, hoje existem poucos estímulos para que o tráfego da internet entre ponta a ponta seja eficiente. Consequência, se de facto até há uns anos atrás havia um acompanhamento do investimento em relação à receita e em função da evolução da receita, com uma estabilização da evolução da receita dos operadores de conexão por comparação a um crescimento exponencial do tráfego, aquilo que basicamente acontece é um risco muito elevado sobre as perspectivas de criação de valor. Okay? Em parte, o problema não tem só a ver com a evolução explosiva do tráfego, em parte também tem a ver sobre a forma como os operadores de conexão desenvolvem os seus modelos comerciais. E essa, de certa forma, é uma das partes que nós tentamos abordar aqui. Uma revisão dos modelos comerciais dos operadores de conexão. O dispositivo que tenho aqui é só para vocês, de certa forma, perceberem o que nós fizemos na Europa, ou seja, o que é que, de certa forma, conseguimos concluir. Na Europa, o estudo que fizemos demonstra que, face ao trendline de investimento, sobretudo nas redes móveis e nas redes fixas, o estudo demonstra que serão necessários cerca de 35% a 40% mais de investimentos face àquilo que é projetado, ok? Tendo em consideração os efeitos que acabei de mencionar. Isso basicamente se reflete que entre 2010 e 2015 a estimativa era de que os operadores na Europa teriam que investir à volta de 110 bilhões de euros, dos quais 30 bilhões seriam adicionais face àquilo que teria sido estimado inicialmente. Este cenário muda ligeiramente, consoante consideramos mais penetração de LTE ou antecipação de lançamento de LTE, e também não consagra aqui um investimento adicional que tem a ver com investimento de fibra, Fiber to the Home ou Fiber to the Curve, que naturalmente, de acordo com outros estudos, os valores basicamente ultrapassam mais de 150 bilhões de euros, que não estão aqui refletidos. Consequentemente, se o modelo de receitas se mantiver e se o nível de investimentos que nós estimamos ali for exatamente, tiver aquele tipo de projeção, basicamente a rentabilidade dos operadores móveis e fixos baixa aproximadamente de 1/3. Ou seja, o retorno sobre o capital emprego, seja CAPEX ou seja capital de giro, tem um potencial de cair em aproximadamente 1/3. Okay? Só para terem também uma noção, cerca deste investimento adicional que estimamos na Europa representa aproximadamente 10% do total das receitas dos operadores no mercado. Realidade do mercado brasileiro. A única certeza que eu tenho sobre este slide é que ele possivelmente está errado. E está errado porquê? Porque a realidade no Brasil, tendo em consideração a dinâmica do mercado, é que estes números mudam todos os dias. Ok? De qualquer forma, demonstramos aqui uma evolução interessante do ponto de vista dos acessos em serviços móvel banda larga e serviços de fixo banda larga, que de certa forma reflete também o estado de penetração ainda ténue desses serviços. De qualquer maneira, essa evolução pressupõe-se que seja grande, não só face ao enquadramento económico que o país vive e face a demais eventos que vão decorrer durante os próximos anos, que vão criar naturalmente um efeito indutivo do ponto de vista de consumo. Se a realidade brasileira é de facto distinta sobre essa perspectiva de penetração, os resultados, de certa forma, sobre a estimativa de tráfego não são. E quando olhamos para 2015, vemos que de facto o perfil de tráfego no mercado brasileiro é muito semelhante ao mercado europeu. Com um senão, é que o peso precisamente das aplicações de vídeo é superior. O peso do tráfego de vídeo no Brasil pode ultrapassar os 65%. Para além disto, e para além do facto de se verificar que o crescimento aqui até cresce 2 vezes mais do que outros mercados maduros, uma coisa é certa,
é que o perfil de adoção de determinado tipo de aplicações hoje no Brasil é uma realidade. E apesar da escala, e apesar do momento económico que se vive, quando nós olhamos para as aplicações OTT mais famosas, nós verificamos que o Brasil atualmente já ocupa um dos lugares top do ponto de vista de utilização. E não olhem simplesmente para os números absolutos, olhem para o perfil de utilização. Para os que têm nesta plateia filhos, amigos e colegas, sabem perfeitamente que aquilo é uma realidade inquestionável. O tempo despendido hoje pelo consumidor médio brasileiro que tem acesso a serviços de banda larga, do ponto de vista deste tipo de aplicações, é extraordinário. Só um facto também que gostaria de adicionar. Atualmente, o tráfego gerado no YouTube representa cerca de 25% do tráfego total das redes móveis a nível global. O Facebook Chat, por exemplo, é responsável por 22% do tráfego de instant messaging nas redes móveis a nível mundial. Ou seja, para além do impacto que tem do ponto de vista de tráfego, há um outro aspecto também importante para os operadores, que tem a ver com o mind share que estas marcas também têm, sobretudo na relação com o cliente final. Um slide só de esclarecimento. Sei porque há jornalistas aqui e só para tentar evitar más interpretações sobre aquilo que eu vou apresentar. Os investimentos dos operadores podem se subdividir em duas componentes principais. Uma, do ponto de vista de crescimento de capacidade, e isso reflete sobretudo em investimentos ao nível de acesso e backhaul. Uma segunda vertente que tem a ver com upgrades tecnológicos para poder oferecer mais serviços ao cliente final. E aqui, naturalmente, estamos em consagrar a tecnologia de Fiber to the Home e o próprio LTE. Quando nós olhamos para valores reais, para o investimento dos operadores no mercado brasileiro desde 2005, verificamos que houve um investimento aproximado de mais de 110 bilhões de reais. Okay? Este investimento, e isto é uma interpretação nossa, não tivemos acesso a nenhum outro tipo de informação privilegiada, é uma extrapolação da A.T. Kearney. O investimento compõe-se nos operadores de comunicação sobre diferentes tipos de elementos. Investimentos direcionados ao IT, investimentos direcionados à melhoria e correção das redes, capilaridade e capacidade. O que nós vamos mostrar a seguir tem a ver só, sobretudo, com a capacidade, ou seja, com uma parte desse investimento. Naturalmente que este investimento tem a ver, sobretudo, com aquilo que é identificado no balanço, não reflete aqui o investimento comercial que os operadores também, de certa forma, colocam no mercado. Então, sobre o investimento relacionado com a internet, com o aumento da capacidade das redes, e olhando, sobretudo, também para aquilo que evoluiu no passado, a nossa conclusão é que o trendline deixou de ser referência do ponto de vista desse nível de investimento. Na nossa projeção, nós consideramos que os investimentos no Brasil, sobretudo para colmatar as necessidades de crescimento de tráfego de internet, poderão variar na ordem dos 40% a 60%, face ao trendline. Okay? Isto, de certa forma, reflete um intervalo muito grande, por uma razão muito simples. Quando o estudo foi feito, ou quando esta análise foi feita por mim, estava pouco claro de quando seria o momento de rollout do LTE. E o LTE, de certa forma, tem algumas implicações benéficas do ponto de vista de eficiência do custo de investimento. Até porque existe um aproveitamento significativo dos sites existentes. Muito bem. Como resolver esse problema? Se é que existe um problema. Existem aqui duas formas de olhar. Existe a perspectiva dos operadores redefinirem os seus modelos de relacionamento com os outros players da cadeia da internet, e depois existe uma segunda mensagem que tem a ver com o seu próprio modelo de negócio. Relativamente ao modelo de relacionamento com os diferentes players da cadeia da internet. 4 modelos possíveis. O primeiro, de certa forma, é manter o modelo comercial como ele existe atualmente, com ligeiros ajustes do ponto de vista do pricing e das ofertas ao mercado de consumo. Não é um modelo totalmente eficiente, porque só trabalha de um dos lados da cadeia de valor. O segundo modelo é, em vez de enfocar essa perspectiva de relacionamento com o cliente final, enfoca sobretudo a atenção para os online service providers. Okay? O terceiro modelo, talvez o mais polémico, que implica uma revisão dos standards e dos princípios de qualidade de serviço que permita reprioritizar o tráfego na rede pública da internet. E o 4,
E o quarto modelo, que de certa forma já está implementado por vários operadores, tem a ver com a definição de modelos bilaterais comerciais entre operadores de comunicação e provedores de conteúdo. Bem, o primeiro modelo tem necessariamente uma desvantagem, porque para os países em que o acesso universal é um aspecto fundamental, a revisão dos modelos de pricing, seja numa lógica de utilização, seja numa lógica de momento de utilização, pode, numa primeira análise, repercutir-se sobre as receitas dos operadores. Tem um outro modelo, tem uma outra dificuldade, que é, do ponto de vista de implementação, nem todo esse tipo de utilização pode ser capturado do ponto de vista de receita, ou deve, porque há muita utilização de dados por parte do utilizador final que não são da sua responsabilidade, nomeadamente atualizações de aplicações, pop-ups e etc. O segundo modelo é um modelo muito baseado em negócios que já existem atualmente. Existem operadores móveis que já têm acordos com provedores de conteúdo, onde se estabelecem partilhas de receita com base no volume de tráfego associado a downloads de livros ou downloads de aplicações ou de músicas. É também um modelo muito utilizado pelos operadores de cabo e pelos TV broadcasters, onde existe, de certa forma, um pagamento percentual com base nas receitas obtidas pelo tráfego de conteúdos. E, portanto, aqui, no fundo, é um modelo simples, ou seja, taxar, basicamente, os operadores de online service providers com uma taxa de acesso de determinado tipo de conteúdo à rede de acesso. Tem um perigo este modelo, é que estas medidas têm que ser feitas de forma bilateral e não unilateral e pode depender muito do desbalanço que existe da posição de mercado que um online service provider pode ter em relação ao operador de telecomunicações. Na pior das hipóteses, um online service provider, se tiver uma posição muito forte no mercado, pode-se recusar a jogar desta forma e podemos ter situações muito parecidas com as que aconteceram em Inglaterra há cerca de 4 ou 5 anos atrás, quando os operadores de cabo se recusaram a transmitir os direitos televisivos de futebol. E, portanto, quando estamos a falar em conteúdo premium, há aqui, de facto, um risco neste modelo. O modelo 3. O modelo 3 é o modelo que provavelmente mais impacta, de acordo com a interpretação regulatória de alguns quadros de regulação dos diferentes países e que pode pôr em causa os princípios de neutralidade de rede. O que estamos aqui a dizer, naturalmente, não significa que o modelo de best effort seja ultrapassado, não, ele deverá conviver com modelos alternativos que permitam estabelecer níveis de qualidade de serviço distintas consoante o tipo de tráfego, vídeo, time sensitive ou, eventualmente, de acordo com as prioridades dos online service providers que têm em relação a determinado tipo de mercados. O problema, de certa forma, deste modelo, para além de um problema regulatório à partida, também tem outras implicações, porque exige que os operadores tenham outro tipo de investimento para poderem determinar que tipo de tráfego é que de facto se passa na rede, para poderem cobrá-lo em consonância. O último modelo é um modelo muito parecido com o 3, mas é um modelo privado, ou seja, a utilização de recursos privados da rede, em que os provedores ou os online service providers estabelecem relações bilaterais ou com CDNs ou com operadores de conexão para garantir, de certa forma, uma boa experiência ao cliente, ao utilizador final. Existem operadores hoje em dia que já desenvolvem este tipo de modelos, têm alguns exemplos, o BT Connect, por exemplo, que já presta serviço de cache para alguns provedores de conteúdo. A própria Telstra, que hoje anuncia claramente que faz o hosting de alguns provedores de conteúdo, nomeadamente o YouTube, e isso não se reflete sobremaneira sobre os encargos do utilizador final, e outros operadores de conexão que começaram já a desenvolver serviços de IPTV, ou seja, uma forma de poder controlar e de poder providenciar uma experiência de utilização ao cliente final diferente daquela que, no fundo, é refletida pela internet pública. Bem, conclusão, do ponto de vista também quantitativo, é importante dizer que nenhum dos 4 modelos, por si só, resolve o problema que mencionei anteriormente. Significa que os operadores têm que trabalhar em diferentes planos e em diferentes áreas deste tabuleiro complexo. Por um lado, perceber que a solução não vem necessariamente em refletir no utilizador final esse problema. É, portanto, que os operadores de conexão trabalhem
naquilo que se chama, em terminologia económica, o two-sided market, ou seja, o estabelecimento de um preço que de certa forma seja sensível aos dois lados da cadeia. Tem outro tipo de implicações sobre a forma como os operadores também devem ou não devem planear o seu CAPEX, a forma como devem ou não devem assumir o esforço desse CAPEX. Coloca questões sobre a forma como devem partilhar, eventualmente, algum desse CAPEX, sobretudo em áreas e em mercados menos competitivos, menos relevantes, mas sobre os quais existe a obrigação regulatória. Exige também, provavelmente, repensar sobre o portfólio de tecnologias para garantir, naturalmente, a cobertura. Hoje em dia fala-se muito em LTE, 3G, mas cada vez mais há operadores que começam a complementar as suas redes com redes Wi-Fi mais baratas de instalar, e considerando a dualidade de muitos devices, quer sejam smartphones, quer sejam outro tipo de devices, isso de certa forma pode ser uma vantagem. E fundamentalmente eu acho que há aqui uma mensagem importante, que é também reconhecer que é importante trabalhar o lado comercial, ou seja, os modelos de Eat As You Can, Flat Rate, de facto são muito interessantes do ponto de vista de aumento da penetração. Mas hoje já verificamos operadores, nomeadamente nos Estados Unidos, a Verizon, por exemplo, que já começam a limitar totalmente esse tipo de pacotes. Porquê? Porque reconhecem que eles, de certa forma, também trazem por si só um desafio, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Basicamente, isto era o que eu tinha para dizer. Eu não sei se já ultrapassei os 20 minutos, mas esta é a visão que a IT Kearney, no fundo, queria partilhar aqui convosco, sobre aquilo que devem ser os desafios e os retos que se impõem aos operadores de conexão, e, de certa forma, também demonstrar que não existe uma só solução, nem existe um só culpado. Ok? Muito obrigado. Bom dia.